Bom, pessoal, dando continuidade aí às videoaulas de Java, nós vamos entrar um pouco hoje aí na parte de interface gráfica, né, que também faz parte da nossa ementa. Bom, para isso nós vamos criar um novo pacote. Dentro desse pacote eu vou colocar as telas. Então vou colocar tela, certo? Bom, dentro da tela nós vamos em novo e vamos escolher um form JFrame, ok? Então basta clicar JFrame, eu vou chamar de tela principal e clicar em finalizar. Quando eu clico em finalizar, aqui aparece os componentes desse lado, aqui as propriedades dos componentes, aqui nós temos o form, ok? Propriamente dito. Aqui continua o nosso console e aqui a gente consegue selecionar os nossos objetos, né, as nossas telas, objetos, botões, etc. Tudo que a gente quiser adicionar aqui dentro do formulário. Aqui o nosso formulário, essa área. Desse lado de cá continua nossos projetos do mesmo jeito. Aqui nós temos um botãozinho para visualizar o designer. É só clicar nele. Aí ó, você já tem uma visualização do designer da tela que você está montando, sem precisar de compilar e etc e tal, ok? Bom, o que nós vamos fazer? Primeiro vamos mudar o título da janela. Perceba aqui, ó, visualização do design. Eu quero mudar esse título da janela. Para isso nós vamos clicar em cima da tela com o botão direito do mouse, vamos em propriedades, certo? Tem title. Então em título nós vamos colocar aqui cálculo de volumes e clicar em fechar. Vamos olhar no nosso designer de novo, olha lá, cálculo de volumes. Como nós vamos calcular, aproveitar o volume do cilindro, o volume do cubo, nós vamos usar um painel com guias. Em cada um a gente vai colocar o cálculo do respectivo cálculo que se encontra aqui dentro das nossas classes. Então vamos lá. Então eu clico, seguro e arrasto para o meu form, certo? Então vou ajeitar ele aqui e vou colocar ele maior. Prontinho. Veja aqui embaixo que aqui ó, ele já apareceu, ele se encontra dentro do JFrame, percebam aqui, certo? Bom, como eu quero, se a gente vier aqui e vir em cálculo de volume, nós vamos ver nada diferente, certo? Como eu quero duas abas, igual nós temos aqui, isso aqui é uma aba, poderia estar aberta outra aba aqui, ó, olha lá, isso é uma aba, outra aba, eu quero que tenha esse designer o meu projeto. Então vou colocar um painel aqui dentro. Quando eu soltar o painel, olha lá, já aparece tab 1. Só que eu preciso de duas tabs, concorda? Porque uma para cálculo do cilindro, do volume do cilindro, e outra para o volume do cálculo do cubo. Então eu arrasto mais um para cá. Olha onde é que eu estou arrastando, lá em cima, certo? Se eu não fizer isso, vai ficar um painel dentro do outro. Então eu arrasto para essa região aqui de cima, o segundo, o terceiro, o quarto tab, quantos tabs eu quiser. Bom, vou clicar com o botão direito do mouse em cima desse tab e vou editar o texto. Vou colocar volume do cubo. Muito bem. Na tab 2, eu também vou clicar, editar o texto, vou colocar volume do cilindro. Certo? Ok. Muito bem, vamos lá em visualizar designer. Olha aí, nós já temos aqui dois tabs, ok? Um para cada cálculo. Bom, no volume do cubo eu quero colocar um título aqui em cima, primeiramente. Então eu vou rolar aqui, vou clicar e arrastar um label para cá. Vou clicar nesse label, editar o texto, vou escrever cálculo do volume do cubo, certo? Vou clicar com o botão direito novamente, que eu vou personalizar a cor, o tamanho, etc. Então para isso eu cliquei em cima deles,
Eu poderia também, por exemplo, se eu quisesse, eu poderia estar selecionando ele por aqui, certo? Aqui, ó, seleciono ele aqui. Vocês vejam que ele está dentro do JPN1 aqui nesse lado, vocês vão perceber aí nos seus, ok? Aí o que eu vou fazer? Clico no botão direito, propriedades. Então eu tenho fonte. Vamos clicar em fonte. Eu quero ele a fonte negrito, vamos colocar 36. Muito bem. Bom, eu preciso mudar para vermelho, por exemplo, verde, o que for. Então eu venho aqui em foreground, ajeito aqui, vou colocar esse vermelho aqui mesmo e fecho, tá ali. Volume, cálculo do volume do cubo. Bom, eu quero agora no cilindro, né? Porque se a gente clicar aqui, ó, olha lá, cálculo do volume do cubo. Quando eu colocar o outro aqui, eu quero cálculo do volume do cilindro. Então, para isso, eu vou clicar com o botão direito do mouse, vou clicar em copiar, clico na aba volume do cilindro, botão direito do mouse, colar. Volume do... Aí posso clicar duas vezes, ele entra no modo de edição. Cilindro. Certo? Vamos ver como é que está o nosso designer aí. Cálculo do volume do cilindro, cálculo do volume do cubo. Certo? Aqui eu vou tentar posicionar ele mais ao centro. Vamos visualizar outra vez. Cálculo do volume do cilindro, cálculo do volume do cubo. Ótimo. Bom, feito isso, o que nós devemos fazer agora? Nós temos vamos relembrar aqui, vamos fechar isso aqui, nós vamos trabalhar com o cubo. Então, com o volume do cubo, nós temos o que? Temos que entregar para ele uma aresta, né? E efetuar o cálculo. Então, o que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui um outro label. Vou clicar duas vezes neles e vou colocar assim: digite a aresta. Olha, prontinho. Aqui também eu posso clicar com o botão direito do mouse. Posso ir lá em personalizar lá embaixo. Um minutinho aqui. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Aqui eu posso redimensionar, ok? Posso clicar, posso tornar isso maior, posso tornar isso menor, tá? Do jeito que eu quiser. Bom, aqui eu preciso da aresta. Deixa eu ver aqui. Eu não estou conseguindo chegar lá no código do volume, mas eu tenho propriedades aqui, ó. Então eu quero fontes. Vou colocar a fonte aqui como 14, negrito e ok, prontinho. Tá lá, deixa eu clicar em visualizar. Então lá temos digite a aresta. Então eu preciso de uma caixinha onde eu posso entrar com os dados, né, de texto. Então para isso nós vamos escolher um campo de texto, que é o JTextField. Então eu vim para cá, coloco ele bem na frente, certo? Vou redimensionar ele um pouco, vou editar o texto, retiro todo e qualquer texto que tem dentro dele. Vamos em visualizar, tá aqui, nós temos uma caixinha de texto dentro dele. Vamos em com ele selecionado aqui, eu vou procurar uma propriedade chamada tooltipText e vou colocar aqui: digite o valor da aresta. Vamos ver o que essa propriedade faz. Quando eu clicar aqui e passar o mouse em cima, ele aparece ali, ó, uma dica, certo, do que é para ser feito. Muito bem. Ainda tenho mais uma, e ele está selecionado. Eu quero mais outra. Deixa eu ver aqui. Eu preciso de uma propriedade chamada name. Então eu quero mudar o nome do componente. Eu vou chamar de JTF aresta. Esse vai ser o nome. Eu também poderia estar vindo, clicando aqui e clicando em propriedades lá embaixo e achar os mesmos dados que estão aqui desse lado de cá. Isso não está acontecendo porque me parece que essa barra aqui de baixo está atrapalhando eu ver esse esquema, né? Também atrapalhando de ver o camarada aqui, ó. Bom,
de ver a opção propriedades. Bom, logo após isso aqui eu preciso de alguém que vai me dar a resposta. Então vou colocar um outro cara aqui, um outro JTextField aqui, e vou escrever assim. Vou pedir para editar, vou colocar volume, na frente dele é que vai aparecer a resposta. E logicamente que eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou vir aqui, vou vir em, deixa eu ver, fonte, negrito, colocar 14 para ficar igual a outra. Só que eu vou querer colocar em vermelho, então eu posso vir em foreground, vermelho, ok, tá lá, certo? E vamos clicar aqui para a gente ver como é que tá ficando, ó, certo? Aqui vai ser o que eu vou digitar. Muito bem. Então, qual o próximo passo? Vamos colocar agora um outro JLabel, isso aqui. Vamos clicar. Eu tenho essa mania, não adianta, né? Bom, vamos em fonte aqui, porque o meu não estou conseguindo ver. Fonte, colocar negrito, vou colocar 14, ok, certo? Acho que esse aqui também, não sei se ele ficou, ficou 14, só que itálico. Eu quero ele em negrito e não itálico, isso. E vou mudar o nome dele para ficar mais fácil de eu achar lá no código. Por enquanto eu vou deixar esse texto aqui. Então vamos procurar a propriedade name, onde que está aqui embaixo, aqui, ó, name, e vamos colocar, ele é um JLabel, então eu vou colocar JL, que facilita na hora de procurar para fazer a codificação, e coloco volume e vou colocar cubo. Então qual que é a minha intenção agora? É retirar esse texto aqui. Bom, se a gente der uma olhadinha, vocês viram que ele sumiu aqui. Então eu posso selecionar ele por aqui, ó. Aí ele apareceu aqui, ó, bem pequenininho, ó. Aí eu posso redimensionar esse sujeito do jeito que eu quiser aqui. Olha lá. Ó. Tá ali bonitinho. Outra coisa que eu percebi que não ocorreu, né, com ele, foi o seguinte. Vejam lá que ele nem aparece aqui, né, porque nós vamos preencher ele depois que tiver a resposta. É que eu não estou conseguindo mudar o... Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, alterar o nome da variável. Agora sim, nós mudar ele para JLabel, JL, volume, cubo. Por quê? Vai ficar fácil da gente conseguir achá-lo depois. Depois nós temos esse outro, lá, à medida que a gente clica, a gente vê, olha lá em cima, JTextField, é esse cara aqui. Então também vou mudar o nome dele para ficar fácil. Então já que ele é um JTextField, eu coloco JTF e ele recebe o que? Aresta. Então eu escrevo Aresta. Prontinho, agora sim, ó, agora eu tenho o nome. Por que eu não mudei o dos outros? Porque eu não vou usá-los no meu código fonte, eles estão só de enfeite aqui no meu código. Bom, vamos colocar um botão, vamos pegar esse botão e colocar esse JButton aqui. Vamos aumentar ele um tiquinho para ficar legal. Vamos ver como está ficando aqui. Muito bem, quando eu clicar nesse botão e tiver algo digitado aqui, vai aparecer o volume aqui, certo? Então para isso nós vamos mudar o nome da variável, JButton, eu vou colocar JB calcula volume cubo. Fica fácil para a gente contar no código fonte. Agora eu vou editar esse texto, vou colocar aqui calcula volume, tá bom? Vamos dar mais uma olhadinha como é que tá ficando. Olha, já mudamos, né? Agora vamos mudar umas outras coisinhas aqui. Então ele está selecionado, eu vim aqui em propriedades e o que a gente pode? A gente pode colocar ícone se a gente quiser. Eu estou sem nenhum no momento, mas para colocar ícone aqui,
Vamos ver, mnemônico. O que é o mnemônico? É aquele tracinho quando eu pressiono. Veja aqui embaixo que tem um risquinho ó, de baixo aqui em cima. Olha, por exemplo, no arquivo a palavra A está sublinhada. No E, aqui está um E sublinhado. Então, no mnemônico a gente costuma poder colocar o que a gente quer. Por exemplo, se colocar a letra C, olha lá, ele já colocou um tracinho embaixo. Vamos mexer mais algumas coisinhas. Clica aqui para calcular. Aqui, ó. Clique. Opa, ruim. Clique aqui para calcular o volume do cubo. E teclo Enter. Clico. Põe o mouse em cima. Olha lá, ele já dá a dica. É igual o próprio NetBeans tem, ó. No dia que eu vou passando em cima dos botões, ele vai falando o que cada botão faz. Nós fazemos a mesma coisa, certo? Então o que vai acontecer? Quando eu clicar nesse botão, eu vou pegar o valor que está aqui e escrever o volume do cubo ali, certo? Então para isso eu clico com o botão direito do mouse em cima do botão, vou em Eventos, Action Performance. Então vocês viram que aqui embaixo eu tenho um projeto e aqui eu tenho o código fonte, ó. Então ele já criou para mim o código fonte, JB, que é o nome do objeto, né, o nome que eu dei para o botão. E aqui é a ação que ele vai receber. Então, qual que é a ação? Quando eu clicar no mouse, correto? Então, vamos fazer o código agora para que isso aconteça. Como é que vai funcionar então? Bom, eu preciso logicamente instanciar um objeto do cubo, o volume do cubo. Então vou vir aqui em cima nessa classe, olha lá, tela principal, que é o nome que eu dei, e vou escrever volume. Olha lá, ele já deve aparecer para mim, volume do cubo, que é o cubo que nós estamos trabalhando aqui. Volume do cubo, vou ver cubo, pronto. Só declarei uma variável referência para ele aqui. Então dentro do botão, o que vai acontecer? Quando a pessoa, o usuário, clicar nele, eu vou fazer v cubo recebe new volume do cubo. Prontinho. Olha lá, já instanciei o cara. E agora? Bom, eu preciso pegar o que o cara digitou, o que o usuário digitou aqui nesse campo e colocar dentro da aresta do nosso volume cubo aqui, ó. Aqui, ó, preciso colocar esse valor aqui dentro. Como que eu faço isso? É muito simples. Eu venho em código fonte e vou fazer com que vcubo ponto, né, nós vamos escrever dentro dele, então vai ser um 7 aresta. Então vejo que aresta, 7 arestas recebe como parâmetro um double e não me retorna nada, certo? Então 7 arestas. Como é que eu vou pegar o que o cara digitou, o que o usuário digitou aqui da interface gráfica? Bom, toda vez que eu digito alguma coisa nesse JText Field aqui, né, nós podemos ver aqui que ele é um componente, o tipo do componente dele é JText Field. Quando eu digito alguma coisa, que ele sempre, o que eu digitar aqui está em texto, então eu tenho que convertê-lo para o tipo que eu desejo, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou dizer double aresta, declarei a variável aresta, vai receber o que? Bom, pensando aqui na realidade, o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que passar de texto para double. Então vamos fazer isso aqui. Eu coloco double com D maiúsculo, acesso a classe double ponto passe double. Notaram que passe double ali? Deixa eu voltar aqui de novo. Passe double, conto espaço. Passe double recebe uma string S, tá vendo? Ele recebe uma string e me retorna um double. É isso que a gente quer, né? Porque quem vai receber aqui vai ser um double. Então vamos colocar um ponto de vírgula e aqui dentro a gente vai passar o componente. Qual o componente que a gente quer passar? A gente quer passar o JT aresta. Por isso que eu mudei o nome para ficar mais fácil. Ó, JText Field aresta. Então ele mesmo já completou. Ponto
vamos pegar quem? O texto. Olha lá, get texto. Esse aí vai me pegar o que o usuário digitou lá naquela caixinha de texto e vai me retornar uma string. Então, ele retorna uma string para quem? Para o método pass_double da classe double. Ele converte isso aqui e passa para quê? Para a variável aresta. E eu passo aresta setando o volume do cubo. Bom, e agora? Nós necessitamos agora imprimir o valor, o resultado. É isso? Aqui, ó, nesse caso. Então, o que a gente faz? A gente tem o JLabel volume cubo, que é esse cara aqui, que é onde nós vamos apresentar o resultado. Então, vamos fazer com que aí vamos procurar JL volume cubo, que é do tipo JLabel, ponto. Aí nós vamos ter um set, vamos setar o texto dele, o método setText, e passamos para ele uma string aqui dentro. E o que nós temos que passar? Nós temos que passar, vamos voltar aqui de novo, setText, temos que passar uma string para ele. Então nós vamos ter que converter. Uma maneira fácil de converter seria isso aqui. A gente abre aspas vazias, mas é uma das formas, né, de converter. E a gente pode fazer vcubo ponto get volume. Prontinho. Então, cliquei aqui em salvar. Percebam aí que quando eu clicar, todo esse código aqui, ó, será executado. Vamos ver lá. Aqui, ó, ele pediu a selecionar a classe principal. Vou dizer que é a tela principal, né, que eu criei aqui, ó. Não, ok. Ótimo, apareceu aqui para mim, ó. Se eu clicar aqui, ainda não temos nada no volume do cilindro, mas temos o volume do cubo. Vamos digitar 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Tá aqui, 27. Eu posso limpar e colocar assim, 125. Vamos colocar 12. Calcula, certo? Beleza. Funciona perfeitamente. Ok? Se eu colocar o volume aqui, o mouse aqui em cima, ele aparece a dica, clica aqui para calcular, olha só, o volume do cubo, aqui digite o valor da aresta, e numa próxima videoaula agora, a gente vai fazer o volume do cilindro. Aí eu gostaria que vocês tentassem primeiro fazer o volume, tá, do cilindro. Ah, lá, aqui também nós colocamos, né, um mnemônico. Se eu colocar 1 vezes 1 vezes 1, então vai dar 1.0. Depois nós vamos fazer outras coisas. A gente pode colocar, por exemplo, aqui também 7, e a hora que eu clicar Alt C, sem precisar de clicar no calcula, ele deve fazer pra gente Alt C. Ah lá, percebam que nós fizemos também isso aqui funcionar, correto? Então, obrigado por assistir. Quem gostou do vídeo, por favor, clicar na aula gostei lá embaixo aí do vídeo do YouTube, para ajudar a gente a divulgar as videoaulas. Então, fica aí como trabalho de casa até a gente postar um novo vídeo. Essa outra parte daqui, ó, que vai ser o cálculo do volume do cilindro, ok? Então, obrigado por assistir aí as videoaulas, até a próxima.